Vamos retomar. Eu acho que vou retomar com uma passagem do Sistemas de Coordenadas, Mistério da Santíssima Trindade e tal, né? Porque, para que eu falei o seguinte, você tem aqui uma base, são dois vetores, ε1 e ε2, acho que eu vou botar eles mais coloridos assim. E aí, se eu pegar um vetor V, qualquer assim, né, eu posso trazer o ε1 para cá, mais ou menos assim, né? ε1, o ε2 assim, digamos que está mais ou menos. Né? E aí, eu escrevo o vetor V em coordenadas. Quer dizer, eu posso dizer, está aqui tem um vetor que é um múltiplo de ε1, vamos chamar de x1, ε1, tem um outro aqui, que é x2, ε2, e V é a soma desses dois. Quer dizer, V igual a x1, ε1, mais x2, ε2. Então, isso aqui é como se eu dissesse, bom, então, ao vetor V, eu estou associando o par x1, x2. Não é muito óbvio, né, como eu calculo x1 e x2 a partir de V. Mas o V, a partir do x1, x2, ele é o x1, ε1 mais x2, ε2. Tá? Então, isso dá uma bijeção. Essa bijeção, ela tem uma coisa, ela não é só uma bijeção, porque se eu pegar um outro vetor, digamos que eu pego aqui um vetorzinho U, então o U também vai ter, né, suas coordenadas aqui vou botar U assim. Vai ter aqui, ó, se eu tirar a paralela aqui e a paralela aqui, o U vai ter coordenadas. Quer dizer, esse cara aqui é y1, y2, y2, e esse daqui é um y1, y1. No caso aqui, o y1 é negativo. Então, você tem o U, ele é dado pelo y1, y2. Pelas propriedades de soma, quer dizer, o U vai ser y1, ε1 mais y2, ε2. Então, se eu fizer o U mais V, vou pegar aqui o vetor U mais V, eu não preciso desenhar mais. Eu posso agora usar as propriedades algébricas, tá certo? Quer dizer, esse cara mais esse é isso mais isso. Então, eu posso dizer que U mais V é igual... Bom, eu vou somar direto, né? Usando as propriedades das operações com vetores, eu posso dizer que ele é x1 mais y1, ε1 mais x2 mais y2, ε2. O que significa que ao U mais V está associado o par x1 mais y1, x2 mais y2, e vice-versa. Oi. Sim, é o mesmo. Olha só, isso é o básico, né? A ideia é que eu fixei ε1, ε2, eles são a minha base. Uma vez fixados ε1 e ε2, você consegue associar a qualquer vetor um par de números. Assim. Então, eles estão parados. Tá? Se eu mudar o ε1 e o ε2, muda as coordenadas do U, as coordenadas do V, do U mais V, mas sempre as coordenadas do U mais V vão ser
obtidas por uma soma óbvia que você tem em R2. Né? Você pode parar e dizer, por que eu vou somar vetores lá pela diagonal do paralelogramo e tal, mas os pares ordenados é mais do que natural isso. Então, na verdade, quer dizer, cada vez que você fixa uma base, um par de vetores linearmente independentes, quer dizer, que um não é múltiplo do outro, você estabelece uma bijeção entre o conjunto dos vetores e o conjunto dos pares ordenados. Mas, além disso, essa bijeção faz o seguinte, né? Se eu somar os vetores aqui, os pares ordenados correspondentes são somas, se somam também e produzem o par ordenado correspondente a esse. Uma bijeção é uma função, né, de um conjunto no outro. Você tem que ter dois conjuntos, uma bijeção entre o conjunto x e o conjunto y, é uma função de x em y, ou de y em x, que é injetiva, quer dizer, ela leva caras diferentes em caras diferentes, e é sobrejetiva. Todo mundo está aqui, é a imagem de alguém. Então, na verdade, ela faz um casamento, né, um casamento coletivo enorme. Da metáfora é um pouco religiosa também, né? Um casamento coletivo entre os elementos, né, sei lá, do cromossomo X ou do cromossomo Y, e tem o mesmo número, para isso funcionar, né, tem que ter o mesmo número de elementos em X que elementos em Y, pelo menos quando é um conjunto finito. Quando é infinito, a gente já viu que isso é uma definição de mesmo número. Tá? Isso é uma bijeção, mas essa bijeção é uma bijeção especial, porque além de bijeção, ela preserva as operações. Quer dizer, eu tenho operações com vetores aqui, que são desse jeito geométrico, e tenho operações com os pares ordenados aqui, que é soma primeiro com primeiro, segundo com segundo. E quando eu faço essa bijeção, ela preserva as operações. Quer dizer, eu posso operar aqui primeiro e depois procurar o par ordenado lá, ou eu achar os pares ordenados aqui e somar aqui, e eu já tenho o par ordenado de lá. Oi. Exatamente, é o que a gente chama de um isomorfismo. Quer dizer, você tem um isomorfismo é quando você tem um conjunto com uma operação, às vezes mais de uma operação, outro conjunto com a mesma estrutura, no sentido de que as operações aqui e ali satisfazem o mesmo sistema de axiomas. Então, aí você tem, vamos dizer, um tipo talvez mais simplesinho, é um grupo que tem uma operação só. Por exemplo, os vetores, só com a adição, eles são um grupo comutativo. E o R2, só com a adição, também é um grupo comutativo. Isso, então, é um isomorfismo entre o grupo dos vetores e o grupo R2. Só que, na verdade, vai um pouco além, né? Porque se eu multiplicar esse vetor V por um número aqui, K vezes V, você vê que as coordenadas é relativamente simples, né? Você vê que você tira a paralela aqui, por semelhança de triângulos, você vai ter Kx1 aqui e Kx2 aqui. Então, na verdade, também, né, você tem que K vezes V, porque isso também a gente pode ver algebricamente. Né? E aqui eu vou usar uma propriedade que eu esqueci de destacar, que é a associatividade bastarda, vamos dizer assim, né? Que é que quando você tem ST em R e U e V, vetor, então você fazer S vezes TV é igual a mesma coisa que fazer ST vezes V. Eu não incluí essa propriedade nas propriedades de espaço vetorial. Mas aqui ela tem. Então eu posso dizer que K vezes X1 ε1 é Kx1 ε1, mesma coisa aqui, Kx2 ε2, e então ao KV
eu associo o Kx1, Kx2, que é K vezes, né, que é, definindo a operação da maneira óbvia, K vezes X1, X2. Então, não é só um isomorfismo de grupo, é um isomorfismo de espaços vetoriais. Porque um isomorfismo é um nome já erudito, é uma ideia de álgebra. E em matemática, a gente pensa muito assim, na álgebra, a gente estuda tipos de estruturas algébricas, né? Certas categorias, não vou falar. Né? Então, por exemplo, você pensa nos reais, eles têm as 4 operações, né, que a gente conhece, que a gente enuncia, na verdade, como 2 operações, a adição e a multiplicação, e a existência do simétrico para a adição, que dá a subtração, e do inverso para a multiplicação, exceto para o zero, que dá a divisão. E aí tem as propriedades referentes a essas operações que fazem dos reais um tipo de estrutura que a gente chama de um corpo. Um corpo é um conjunto com, vamos dizer, 2 operações com todas as propriedades algébricas dos reais. E você tem outros corpos, o corpo dos complexos, complexos também, né? Tem corpos finitos, que são os inteiros, módulo P, quando P é primo. Talvez os racionais são um corpo. Só que, vamos dizer, se você pegar os inteiros, módulo 17, eles são um corpo finito, então não tem bijeção com os reais, nem com os racionais, nem com os complexos. Então não é isomorfo. Os reais não têm bijeção com os racionais também, nem os complexos têm bijeção com os... Mas naturais não têm todas as propriedades. Você multiplica, mas não tem nem simétrico e nem inverso. Então não tem as propriedades que tem os racionais, por exemplo. Os racionais, de certa forma, são o menor corpo que você pode construir a partir dos naturais. Porque você pega e diz, tem os naturais, agora eu quero que todo mundo tenha simétrico. Então, faz os inteiros. Ele diz, não, mas peraí, mas falta os inversos. Aí você bota os inversos e vira os racionais. Mas os reais são algo além. E, curiosamente, os reais, eu mencionei no cálculo 1, mas existe uma bijeção entre o conjunto dos reais e o conjunto dos complexos. É o R e o R2. Dá para fazer uma bijeção, meio esquisito, mas dá. Mas não vai ser vamos dizer, um isomorfismo de corpos. Você não vai conseguir preservar a estrutura de corpo. Então, esses todos são corpos, mas não são isomorfos. Agora, os vetores no plano são um espaço vetorial. Tem a soma, tem a multiplicação por escalar, com aquelas propriedades. Se você olhar para o conjunto R2, os pares ordenados de números reais, com essas operações de soma, coordenada a coordenada, e multiplicação, coordenada a coordenada, forma um espaço vetorial também. E o que a gente está vendo é que, se você tem os vetores no plano e fixa uma base, cada base que você fixar, quer dizer, cada par de vetores que não sejam um múltiplo do outro, isso estabelece um isomorfismo entre o conjunto dos vetores do plano e o R2. Não, não é isso. É como se fosse... vamos dizer, é que você diz, olha, então todas as propriedades que vamos dizer, cada elemento do plano tem um correspondente aqui, que é o par ordenado correspondente a ele. E eu operar com esses caras aqui e operar com os correspondentes aqui dá no mesmo. Quer dizer, eu posso fazer as operações aqui e no fim trazer para cá, ou fazer as operações aqui e no fim trazer para cá. Então, isso vai ser super importante para a gente, porque
Porque os vetores no plano, ele não vai ficar fazendo desenhozinho, somando vetor e tal. Ele vai fazer para pensar. Mas a gente vai fazer as contas no R2. A gente vai usar, quer dizer, para nós, assim, nós vamos fazer as contas no R2 e, vamos dizer, tem alguns que, na turma do ano passado, tinha 2 Paulos, que eram 2 ótimos alunos. Um era o nosso monitor de cálculo 1, e um não conseguia nem pensar em nada se ele não tivesse uma visão geométrica. E o outro não tinha visão geométrica nenhuma. Então, pode ser que aconteça isso aqui entre nós também. Pode ser que alguém diga, não, eu vou fazer tudo no R2, não enxergo esse negócio aqui, para mim não faz o menor sentido, vou só fazer as contas aqui. Mas, de certa forma, a graça aqui do curso é você fazer o desenho, pensar aqui e dizer, agora eu vou fazer a conta lá no R2. Eu vou pegar o meu... É meio assim, como se a gente tivesse um papel quadriculado, aí você faz o desenho, mas você, não, esse vetor aqui tem coordenadas, x, y e tal, então agora eu vou fazer as contas com as coordenadas. Eu não estou começando com papel quadriculado, porque é muito importante você ter a noção de que mesmo que você esteja no R2, pensando no R2, você pensar que você pode escolher um sistema de coordenadas diferentes. Quando você pensa em R2, R2 já veio de fábrica com coordenadas. Como é que você vai mudar as coordenadas? O cara já tem as coordenadas, tá certo? Você pega aqui, está aqui assim. Então, esse cara aqui é o 2, 1. 2, 1. As coordenadas são 2 e 1. Mas eu posso, de repente, dizer, não, mas aqui no meu sistema talvez seja melhor pensar um sistema de coordenadas assim. Posso até botar perpendicularzinho aqui assim. Né? E esse cara daqui, vou pegar o unitário desse cara daqui. O tamanho dele é raiz de 5. Então, eu vou pegar um cara aqui que seja tipo 2 sobre raiz de 5, 1 sobre raiz de 5. E aqui eu vou pegar o perpendicular a ele, que magicamente eu vou dizer que é menos 1 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5. E eu vou chamar esse cara aqui de ε1, esse aqui de ε2. E agora, nesse sistema aqui, esse cara daqui, ele passa a se chamar raiz de 5, 0. Por quê? Porque ele é raiz de 5 ε1 mais 0 ε2. Tá? Porque o ε1 é o unitário dele. Então, se eu multiplicar o ε1 por raiz de 5, eu tenho 2, 1, que é ele. Então, não preciso somar nada. Então, num sistema de coordenadas, as coordenadas são 2, 1, e outro são raiz de 5, 0. Se eu tiver um plano inclinado assim, talvez eu queira usar o sistema laranja. O raiz de 5 foi o teorema de Pitágoras. Ó. Cateto 2, cateto 1, hipotenusa raiz de 5. Porque eu criei agora uma nova base, são 2 vetores unitários e ortogonais, só que ele tem exatamente a direção desse. Então, se eu pegar esse cara e multiplicar por raiz de 5, eu já tenho esse. Então, eu não vou somar nada. Qualquer coisa que eu some desse daqui só vai me tirar de onde eu tenho que estar. Então, as coordenadas dele aqui são raiz de 5, 0. Tá?
Não, a projeção estereográfica foi uma coisa cultural, é uma abjeção, mas não tem nada a ver com isso, porque não tem operações, né? A gente não está somando nada na esfera. Num plano, sim. Não, eu não fiz operação nenhuma na esfera. Eu falei que preserva ângulos, mas não tem operações. Entendendo um pouco o sentido da coisa aqui? Quer dizer, uma vez que eu chego com coordenadas, eu dizer que esse cara é isso aqui é mais difícil do que quando o cara não tem coordenadas. Eu escolho o sistema e digo, nesse sistema as coordenadas dele são tais. Mas muitos problemas, muita coisa importante em matemática se faz simplesmente mudando o sistema de coordenadas, para tornar as coisas mais simples. Tá bom para você? Assim, entendeu a sua dúvida? Foi motivado por uma dúvida do Júlio. Qualquer um que me traga uma dúvida, eu tomarei como uma dúvida da turma inteira, porque certamente, dizer, se eu juntar todas as dúvidas que me trouxerem, eu vou ter 10% das dúvidas reais. Então, sendo otimista. Então, eu repito, perguntem, por favor. Perguntem, eu gosto tanto que vocês perguntem. Então, assim, eu estava até triste, você disse que não vinha hoje. Eu pensei, poxa, vou ter uma aula assim mais pobre. Bom, então, Oi? Oi? Quê? Isso aqui? Eu estou dizendo o seguinte. Eu tenho aqui um vetor. V. Ele está aqui. Eu posso escolher o meu sistema de coordenadas. Eu sei que esse tamanho daqui, por alguma razão, eu quero que seja raiz de 5. Tá? Então, eu digo, eu vou escolher meu sistema de coordenadas assim. Eu vou pegar o primeiro vetor, eu vou botar aqui medindo 1. Esse tamanho daqui vai ser 1. E aí eu vou chamar esse cara aqui de ε1 e vou pegar o outro perpendicular a ele, também medindo 1, e vou chamar de ε2. Então, esse vetor V, ele vai ser raiz de 5 vezes o ε1. Se eu quiser escrever em coordenadas ε1, ε2, a parte dele do ε2 é 0. Então, eu escrevo mais 0 ε2. Então, nesse sistema de coordenadas, o V está associado ao par ordenado raiz de 5, 0. Mas eu fiz isso porque o meu fornecedor chinês mandou o meu vetor em coordenadas 2, 1, só que o rapaz lá da empresa que recebeu ele, aí fez lá um quadriculado, marcou aqui 2, 1, mas ele fez bem fraquinho, ou fez no computador, depois apagou e deixou só o vetor assim. Aí eu fui lá e escolhi o sistema de coordenadas mais cômodo para mim. Mas, na verdade, esse vetor, quando ele veio, né, ele aqui, ele era, vamos dizer, se esse daqui é o E1 e esse daqui é o E2, o meu V é igual a 2E1 mais 1E2. Quer dizer que ele é associado ao par 2, 1. Tá?
Só estou dizendo que depende do sistema de coordenadas. As coordenadas dependem do sistema de coordenadas. Mesma coisa quando você faz um mapa, você escolhe. Uma coisa que me impressionou uma vez, eu vi. Não sei como. Tem uma companhia, não sei se existe, uma companhia aérea lá da Escandinávia, chamada SAS. E aí eu vi um mapa deles. O mapa deles era mais ou menos assim, visto do Polo Norte. Tinha lá a Suécia, Noruega e tal, aquilo era o mundo deles. Vamos dizer, você pode ter diferentes pontos de vista e, dependendo da situação, um ponto de vista vai ser melhor, outro não. Mas está claro aqui? Quer dizer, quando eu pego o vetor sem coordenadas, eu tenho toda a liberdade para escolher as coordenadas. Eu achei que aqui, já que esse cara estava aqui dando sopa, essa coordenada de laranja eram melhores. Mas, de repente, talvez até esqueci de dizer que o rapaz, na verdade, plotou no papel, mas plotou com esse cara assim na horizontal. Aí eu pensei na minha cabeça se ε1 era o E1, porque eu estava vendo assim. Hã? Não, eu não transformei nada aqui, ó. Eu peguei o vetor estava aqui desenhado. Não, ele estava desenhado. Eu escolhi as coordenadas aqui. Se eu tivesse, vamos dizer, se eu tivesse só a álgebra, vamos dizer, 2, 1, ele já tem as coordenadas 2, 1. Então, abstratamente, algebricamente, é muito mais complicado, né, eu criar esse cara, e dizer, não, eu vou escrever, isso correspondeu a dizer assim, ó, 2, 1 é igual a x1 vezes 2 sobre raiz de 5, 1 sobre raiz de 5, mais x2, menos 1 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5. Meio... Não ia tirar uma ideia dessa. Porque o cara já tem as coordenadas dele, são 2, 1, por que vai... Entendeu? Mas, vamos ver, aqui é uma situação, de certa maneira, simplificou. O meu vetor ficou com coordenadas mais simples. Mas, algebricamente, é meio... Claro, você pode... na verdade, o que acontece é o seguinte, em muitas situações, algebricamente, isso aqui vai fazer muito sentido. Mas você vai ter um sentido a mais se você disser, ó, isso aqui significa uma mudança de eixos. Então, mas aí o senhor fez essa conta toda, facilitar, você anota, só coloca 2, 1, né? Aí então você achou depois o epsilon, tá tirando o vetor unitário disso. Uhum. Aí, tá. Pegando todos os vetoriais desses dois vetores, epsilon, 2, vai ser 0, né? Tudo escalar. Uhum. Tá. Só ter confuso nas contas. Não, eu só estou chamando a atenção para o fato de que isso daqui, algebricamente, pode se justificar em certas situações. Você faz as contas e acha isso. Mas se você tiver isso aqui na cabeça, isso pode iluminar melhor as suas contas. E, principalmente, entender isso. Quer dizer, que isso aqui foi uma escolha que eu fiz. O sistema de coordenadas branco é uma escolha, o sistema laranja é outra escolha, e eu posso criar infinitos sistemas de coordenadas. Inclusive, não precisam ter... os vetores da base não precisam ser ortogonais nem unitários. Não pode... nenhum dos dois pode ser nulo, senão ele seria 0 vezes o outro, né? E eles não podem estar assim. Só isso. Tá legal?
E a equação da reta, está todo mundo bem com a equação da reta? Aliás, a equação da reta tem uma coisa também, né? Eu não sei se eu destaquei, não lembro se eu destaquei, mas o segmento de reta tem também um significado interessante, né? Quer dizer, quando eu tenho aqui, digamos que eu tenho aqui, vamos pensar em coordenadas, assim, eu tenho o ponto O, mais ou menos em coordenadas. Eu tenho o ponto O aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B, e eu vou fazer a minha reta aqui. Então, eu vou criar o vetor V é igual a AB, que também, se eu pensar o A, isso aqui é igual ao OB menos OA. Mas como eu vou identificar, né? Como eu vou identificar pontos e vetores aqui, quando eu trabalhar com coordenadas, o ponto A e o vetor OA vão ter as mesmas coordenadas. Então, isso vai começar a aparecer assim, né? B menos A. Tá? Ou pensando mesmo na operação bastarda de somar VA para TB, então também posso escrever assim, B menos A. Vou deixar assim, B menos A. Se eu quiser o segmento de reta, né, o segmento AB, então eu vou fazer os caras da forma A mais TV com T entre 0 e 1. Né? Tá? Se eu pensar assim, ó, isso daqui vai ser A mais T vezes B menos A com T o que vai me dar o seguinte, né? Isso aqui vai me dar, se eu juntar aqui, ó, eu vou ter 1 menos T vezes A mais TB com T entre 0 e 1. Que representa o seguinte, se você pensar em termos de vetores aqui, assim, ó, cada vetor posição, quando T é 0, eu estou em A. A mais 0B. Quando T é 1, eu estou em 0A mais 1B, estou em B. E quando T está entre 0 e 1, eu estou aqui no meio. Então, na verdade, isso é uma maneira de pensar que os pontos do segmento de reta, escritos dessa maneira, é como se eles fossem as médias ponderadas entre A e B. Quer dizer, você pode pensar isso, você tem um vetor aqui, e você tem um peso nesse vetor e um peso nesse vetor. Quando você faz centro de massa, né, centro de massa é uma coisa assim, você pega cada partícula, pensa assim, várias partículas, cada uma com uma massa, aquele vetor posição da partícula vai ter um peso maior conforme a massa daquela partícula. Quer dizer, se eu tiver aqui o ponto P1, P2, P3, esse aqui tem um vetor, cada um deles é dado por um vetor. Vamos pensar tá? Quando eu estiver em coordenadas, é um sistema de coordenadas, P1 vai ter coordenadas, P2 vai ter coordenadas, P3 vai ter coordenadas, esse cara aqui vai ser um vetor V1, V2, V3, e os vetores vão ter as mesmas coordenadas que os pontos. Mas se aqui tem uma massa M1, aqui tem uma massa M2, aqui tem uma massa M3, aliás, antes disso, né, seria uma coisa interessante. Eu posso definir o centro geométrico desses vetores como a média ponderada dos vetores posição. A média aritmética dos vetores posição. Eles não têm peso. Então, se eu fizer
V1 mais V2 mais V3, eu vou ter um cara aqui que vai ser o centro desse ângulo. O que ele vai ser? Será que ele é algum dos centros conhecidos? Baricentro, ortocentro, incentro? Tem algum outro ainda? Hã? É o cara de baricentro, né? Tá? Então, aliás, é um bom exercício, provar que esse cara daqui é o baricentro. Tá? Mas se por acaso eu boto pesos, aí eu digo, não, eu vou fazer M1, V1, mais M2, V2, mais M3, V3, e eu divido, eu multiplico isso por 1. Tá? Então, na verdade, o V1 entra com peso, que é M1 dividido pela massa total, o outro M2 pela massa total, o outro M3 pela massa total. Esse cara daqui tem direito de ser chamado de centro de massa. Se tudo der certo, vamos dizer, se você fizer, se essas partículas se moverem sem ação de forças, né? Um movimento que as forças não tem forças externas, a soma das forças externas é zero, provavelmente o centro de massa vai se mover. Tá certo? É uma questão assim, será que é verdade mesmo isso? Quer dizer, imagina assim, que esse cara se move, esse se move, esse se move, e a soma das forças externas aqui é zero. As forças é zero. Então, será que é verdade que esse centro de massa vai se mover em movimento retilíneo uniforme? Garantido? Você aprendeu isso lá na física? Então, mas, se for verdade, não tem nada de física envolvido, vai ser só cálculo. Legal. Então, outro exercício interessante aqui. Então, tem aqui, um exercício, mostrar que se não tiver massas, esse cara aqui é alguma coisa, provavelmente o baricentro. Tendo massas, se esses caras se moverem aqui, a resultante das forças for nula, o centro de massa deve se mover em movimento retilíneo uniforme. Estou lançando como conjecturas aqui. O baricentro do triângulo. Né? Bom. Então, você vê que a gente pode fazer várias formulações. É interessante que muitas questões geométricas, que não são tão simples assim, a gente pode formular em termos vetoriais e, eventualmente, responder de maneira mais simples, usando só propriedade vetor. Oi. Não, porque, na verdade, né? É uma boa pergunta. Na verdade, eu pensaria assim, né? Você tem esse segmento aqui. Aí você... Bom, se tiver só o segmento, acho que o ponto médio está garantido aqui, assim, né? Aí você... Sei lá, você pegou um outro cara aqui. Bom, talvez faça sentido você ligar esse ponto médio aqui e dizer, bom, aqui tem sempre pontos médios. Né? Para cada lado tem um segmento igual. Cada um aqui. E agora tentar dizer, bom, mas quem é que vai ser o centro aqui? Mas
deve estar aqui, né? Pensando assim. Bom, mas se você fizer a mesma coisa do lado de cá, você vai ter o ponto médio aqui. E se você vier assim, agora fazendo o mesmo raciocínio, deve estar nessa reta. Então, já só pode ser esse cara, se esse raciocínio estiver certo. Então, agora você tem que rezar para, se fizer o mesmo raciocínio, pegando o ponto médio aqui e ligar aqui, passar nesse cara. Qual triângulo? Eu já tenho um triângulo. Qual o triângulo que você quer formar? Já está aqui, eu estou trabalhando com ele. Mas dá para provar com vetores. Não, porque é uma coisa que você pega aqui as medianas e tal, elas se interceptam aqui num ponto, né? 2/3 para cá, 1/3 para cá, se não me engano. E tal. Mas você pode, se você fizer uma maneira simples de fazer essa conta, você pega aqui 3 pontos, A, B, C. E aí, pega o ponto médio aqui. Ó. Chama esse vetor aqui de U. Esse vetor de V aqui a origem fica sendo A. Né? E aí esse ponto médio aqui, ó, é meio de U. Aí você constrói essa reta daqui, ó, que vai ser meio de U mais T vezes V menos meio de U. E você pode construir, sei lá, essa reta daqui. Esse cara daqui vai ser U mais V, meio de U mais V, o ponto médio aqui. Meio de V mais meio de U. Então, essa reta daqui, a outra reta daqui vai ser... Agora, uma coisa importante, hein, quando você vai fazer a interseção de duas retas. Se você vai fazer a interseção de duas retas, você tem que usar um parâmetro para uma e outro para outra. Eu estou dispensando vocês esse ano disso, mas sempre dou esse exercício, que é calcular a interseção. Dou uma reta, dá 2 pontos aqui, e outros 2 pontos aqui, e calcular a interseção das duas retas. O erro comum é você fazer essa reta aqui com o parâmetro t, a outra aqui com o parâmetro t, e achar a interseção. Porque tem interseção. Mas se tiver no mesmo t, significará que nenhum de nós pode ter chegado aqui hoje, porque todos teremos morrido em acidente de trânsito, porque todas as retas vão se encontrar no mesmo tempo. Entendeu? Quer dizer, você passa de carro aqui, outro passa aqui, não é que não teve interseção, mas foi em tempos diferentes. Então você precisa de um S aqui, vamos dizer, S vezes meio de U mais V. Aí você pode fazer agora, resolver esse sisteminha. Vai dar um sistema em ST com os vetores U e V. A ideia é que, como eles são independentes, né, quando você tiver um múltiplo de U mais um múltiplo de V igual a 0, então os dois números têm que ser 0. Eu não consigo fazer, tá certo? Alguma coisa vezes U não nula, mais alguma coisa vezes V não nula, igual a 0. Na verdade, os dois teriam que ser 0. Então, você vai ter as coisas iguais a 0, você vai achar quem é o S e quem é o T. E aí, vamos dizer, se tudo der certo, o seu S vai ser 2/3. Você vai ter... E aí, bom, por simetria, se aqui é 2/3, aqui vai ser 2/3 também, então se você fizer aqui vai ser 2/3 também, eles vão todos se encontrar. Mas você pode fazer isso bonitinho, estou só esboçando mais ou menos. Né? O problema de achar esse centro aqui. E é legal aqui, né? Porque se eu te desse esses caras com coordenadas, esses pontos com coordenadas, você ia usar as coordenadas dos pontos. Ia ter muito mais números envolvidos do que aqui. Quer dizer, aqui naturalmente você pode dizer, não, eu vou escolher um desses pontos como origem, vou chamar
um desses vetores de U, o outro de V, eu não quero nem saber quais são as coordenadas, e eu posso resolver o problema. Tá? Aqui é um exemplo bastante bom em que ter coordenadas atrapalharia. Sim. Sim. Você pode, vamos ver, você pode fazer todas as contas e tal e ver que realmente eles se interceptam em um único ponto. Então, em muitas situações, a gente vai ganhar em pensar vetorialmente e só entrar com as coordenadas no fim, se for preciso. Por exemplo, se disserem, bom, calcula as coordenadas do baricentro aqui. Se você não sabe, esse ponto é a interseção dessas caras. Mostra que é um ponto só. Aí você diz, bom, então beleza, eu pego o ponto A, pego aqui U, V, faço a metade, pego 2/3, somo com A e já tenho a solução em coordenadas. Beleza? Sim. Bom, estou na dúvida se eu falo de curvas ou de produto escalar. Acho que eu vou falar de produto escalar. E porque até agora eu posso falar de retas, mas na verdade eu até usei um comprimento quando eu dei o negócio em coordenadas, mas eu não tenho ainda medidas. Né? Os axiomas de espaço vetorial não tem como você medir, não tem o tamanho do vetor, nem o ângulo entre vetores. Então a gente ainda não tem toda a geometria possível aqui. Mas a gente pode introduzir o comprimento e o ângulo no conceito de produto escalar. Vou dar uma definição assim, meio caída do céu, e junto lá, o dia que eu contar a história do IJK, eu vou contar a história do produto escalar também, mas aqui, assim, não sei se vocês aprenderam o produto escalar algum dia. Mas... tem vários termos. Axioma, um sinônimo de... Bom, você tem axioma. Axioma é alguma coisa que você, num certo contexto, vai admitir como verdade. Tá? Tem alguns axiomas de lógica que são mais ou menos absolutos. Sei lá, se A igual a B e B igual a C, então A igual a C. Quer dizer, os axiomas sobre o que significa igual são axiomas meio absolutos. Mas, às vezes, vamos dizer, quando eu introduzi... Eu comecei com os vetores flechinhas, então, na minha cabeça, eu estou usando axiomas da geometria que eu não explicitei, mas, baseado nisso, eu tirei eu defini operações com vetores e disse, essas operações satisfazem essas propriedades. E o que eu vou fazer daqui para frente é tomar essas propriedades como axiomas. Aí, teorema é algo que você demonstra no contexto de alguma teoria a partir dos axiomas e das coisas que você sabe de lógica. Assim, a matemática, vamos dizer, bem abstrata, ela funciona assim, né? Definição, teorema, demonstração. Tem termo. Aí tem os teoremas de segunda categoria. Tem hipóteses também que você bota. Mas tem os lemas, tem os lemas. É assim, a proposição é como se o teorema fosse assim um duque, a proposição um conde. Né? E o lema é um injustiçado, em geral, o lema.
Não, o lema é o raciocínio, às vezes o argumento principal que vai fazer o teorema funcionar. Mas é aquele, vamos dizer, é aquele cara que teve a ideia, mas não teve a manha de vender a ideia. Entendeu? Então ele é o lema e o outro que vendeu a ideia é o teorema. Então, meio assim. Né? E tem o corolário, que é o que vem na aba do teorema. E tem uma coisa, um nome muito legal, que eu só aprendi depois, que é o escólio. O escólio é um comentário sobre o teorema. Assim. Escólio. Esse não é muito popular, mas é legal saber que ele existe. Bom, então vou falar de produto escalar. Também chamado de produto interno. Eu vou ser absolutamente geométrico. Tem uma coisa um pouco arbitrária, mas que é o seguinte, ó, tem aqui o vetor U, o vetor V. Eu quero que o produto escalar seja isso. Ó. Eu tenho o vetor U, o vetor V, eles têm um ângulo θ. Então, eu quero o seguinte, o U tem um comprimento dele, que a gente chama de norma de U, o V tem um comprimento dele, que eu chamo de norma de V, e tem um ângulo θ. Então, vamos supor que nós estamos no plano, os vetores têm comprimento, existem ângulos e tudo. Tá? Então, o produto escalar de U por V, que ele é notado assim, né, é igual a norma de U, norma de V, cosseno θ. Isso aqui também é notado, às vezes, assim. Às vezes, na mecânica quântica e tal, às vezes tem um negócio assim de alguma coisa assim também. Tá? Eu tendo a usar essa notação aqui. Então, é a norma de U, norma de V, cosseno θ. Repara que isso engloba a medida de comprimento e a medida de ângulo. E, bom, esse produto, essa definição aqui nos dá margem a dizer, bom, isso tem algumas propriedades, esse produto aqui tem certas propriedades. Nota o seguinte, se você fizer aqui, projetar esse vetor V e chamar esse comprimento aqui de projeção de V sobre U, tá? Então, projeção de V sobre U é igual a comprimento desse cara aqui, né? O comprimento V cosseno θ. Tá? Com sinal. Tá? Com sinal. Porque se o V estiver assim, ó, o cosseno vai ser negativo. Tá? Quer dizer, o produto escalar ele tem um sinal. Naturalmente, porque esse cosseno... Não adianta também medir pelo outro lado, vai dar o mesmo cosseno. Tá? Tá clara a definição? Repara que se eu pegar aqui pegar assim o V1 e o V2 e somar, ó, não importa que eu tenha posto o V2 aqui, se ele tivesse aqui, a projeção dele em cima de U, essa projeção, isso aqui é a projeção do V2 em cima de U. E esse daqui é a projeção do V1 em cima de U. Se eu botar aqui o ângulo reto, tá certo? Mesmo que esse V2 estivesse aqui, esse tamanho aqui viria para cá igualzinho. Estou dizendo que eu poderia pensar assim, está aqui o U,
está aqui o V2. E aí aqui é a projeção do V2 em cima do U. Mas se eu botar ele aqui, o que importa é o seguinte, ó, eu tiro aqui uma paralela a U, e esse tamanho aqui é exatamente esse tamanho aqui. A projeção, ela dá um vetor, certo? Não, é um número. Um número, ó, número. Tamanho de V vezes cosseno θ. É um número que dá a projeção ortogonal, um número com sinal. Não, eu não preciso, porque se eu quiser o vetor projeção, ele tem a direção de U. Porque eu estou projetando em cima de U. Então, não preciso. Tá? É porque eu acho que fica mais fácil a gente ver o seguinte, né? Que como a projeção da soma é a soma das projeções. Quer dizer, pensa só isso aqui. Ó. Eu tenho aqui uma reta. Aí eu tenho aqui um vetor V1. Aqui um vetor V2. A projeção do vetor V2 nessa reta, se eu pegar o mesmo vetor V2 e botar aqui, quando eu projetar aqui, esse tamanho daqui e esse aqui são o mesmo, com o mesmo sinal, inclusive. No caso, se U aponta para cá negativo. Então, isso torna relativamente simples ver o seguinte, é porque o produto escalar de U por V é a norma de U vezes a projeção de V em cima de U. Então, o produto escalar de U por V1 mais V2 é a norma de U vezes a projeção em U de V1 mais V2. Mas esse daqui é a projeção em U de V1 mais a projeção em U de V2. Então, vai dar esse com esse, mas esse com esse. O que significa que tem uma certa distributividade. Quer dizer, o produto escalar de U por V1 mais V2 é igual ao produto escalar de U com V1 mais o produto escalar de U com V2. Tá? Geometricamente. Estou dando uma definição geométrica e estou dando uma... Oi. Quando eu faço o produto escalar, na verdade, é esse ângulo entre os vetores, para eu medir, eu encosto um no outro. Mas se eu não quiser encostar, né, se o V estiver aqui e o U estiver aqui, não faz mal. Eu pego essa reta e o ângulo está aqui. Para fazer a projeção, uma vez que eu tenho essa reta, não importa se o V está aqui ou está aqui, eu baixo a perpendicular e vai dar a mesma coisa. Né? É isso que eu estou usando aqui. Tá? Aliás, se você tiver visão espacial, dá para ver que isso funciona também no espaço. Quer dizer, eu posso ter um vetor U, que dá uma reta assim, aí o vetor V aponta para cá, tem a ponta dele lá, você passa um plano perpendicular a essa reta e acha a projeção do V aqui no U. Agora, da ponta do V, você pensa isso como um V1, faz um V2 com outra ponta para cá, aí passa o plano perpendicular ao U por essa outra ponta. Esses planos são paralelos. Então, na verdade, né, se você tem uma reta aqui e um vetor V aqui, essa projeção aqui é pegar dois planos paralelos que são perpendiculares ao U, um passando no pé de V, outro na cabeça do V. E aí você vai ter esse cara aqui. Então, isso não depende, vamos dizer, você bota o V assim, o outro é assim, vai ter um plano aqui, outro plano aqui, e a projeção da soma vai ser a soma das projeções também. De maneira que essa propriedade, se eu usar essa definição aqui no espaço, porque essa definição estou botando no plano, mas pode ser no espaço, certo? Eu tenho dois vetores no espaço, eles têm tamanho, tem um ângulo entre eles, posso fazer a mesma definição. E essa propriedade continua valendo. Tá? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó.
dizendo o seguinte, quer dizer, eu tenho dois vetores aqui, U, V, o ângulo θ, produto escalar de U por V é igual a norma de U, norma de V, cosseno θ. Eu tenho uma certa resistência, mas assim, a palavra erudita para comprimento de vetor é norma do vetor. Mas eu sempre falo comprimento, porque eu fico assim, pensando, pô, vou falar isso com uma pessoa na rua, vou chamar de norma do vetor. Oi. Geometricamente? Geometricamente é isso. Tá, eu estou dando uma definição. Tem um vetor, tem o tamanho desse, que eu chamo de norma de U, o tamanho desse, que é a norma de V, e eu multiplico pelo cosseno do ângulo. Eu estou dizendo assim, é misteriosa. Eu fui. Desculpa, perdão, Matheus, mais uma vez. Foi o seguinte: eu subi lá no alto do morro, fiquei em jejum 40 dias e 40 noites, e Deus me deu essa definição. É meio assim, tá certo? Mas essa definição ela faz, na verdade, em muitas situações físicas, ela faz sentido. Por exemplo, quando você... Bom, vou falar de uma coisa também que é um pouco... Para mim, sou um pouco arbitrário, mas quando a gente faz o trabalho de uma força, né, não sei se... Quer dizer, você tem lá uma massa aqui assim, aí você puxa ela para cá, né, mas, de alguma maneira, essa força não é suficiente para levantar. Né, você está lá brincando de carrinho, puxando o carrinho assim, com uma força, mas não... Então, está puxando e aí o movimento é para cá. Então, vamos dizer, se você movimenta, tem aqui a distância D, aqui você tem a força F, e o trabalho que essa força realiza ao longo desse percurso aqui é exatamente o que? A projeção de F aqui, né, vezes D. Então, você faz F cosseno θ vezes D, que é exatamente o produto escalar do vetor F pelo vetor D. É uma situação em que isso aparece. Às vezes você faz fluxo, às vezes você faz uma coisa assim também, vamos dizer, você tem um fluxo de... Né, tem água passando aqui assim, ou alguma coisa assim, e aí você tem aqui um vetor N, o vetor unitário normal aqui. E aqui você tem a velocidade. Então você quer e aqui você tem um S. Aí você quer o volume que atravessa isso aqui por unidade de tempo. Então você vai pegar, você aqui a velocidade V, e você vai fazer, vamos dizer, VDT. Então, vamos dizer, V delta T significa que esse cara daqui vem daqui até aqui. Então, esse tamanho daqui é V delta T. O V é o vetor. E aí você às vezes faz o seguinte, você chama S vezes N, você chama de vetor área. Quer dizer, aqui é o S e aqui o N. Ou simplesmente você deixa assim mesmo. O volume que vai passar aqui é S, que é a área da base, vezes a altura. Quem é a altura? Se esse N é unitário, vai ser V delta T vezes V, que é esse vetor aqui, vezes cosseno θ. Quem é o θ? É esse ângulo aqui. Tá legal? Estou calculando. Não? Volume.
Não é não? Não é a área da base vezes a altura? Então, está aqui a base é S. Aí eu estou andando aqui, está todo mundo andando aqui com velocidade V. Então, do tempo zero até o tempo ΔT, os caras que estavam aqui vieram até aqui, ΔT vezes V. Então, todo mundo que atravessou aqui no intervalo de tempo ΔT está nesse volume aqui, né? Porque aqui é uma área. Estou desenhando assim, mas é uma área. Né? Então, eu vou calcular o volume. O volume é o quê? É a área da base vezes a altura. A altura, eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que fazer S vezes ΔT V cosseno θ, onde θ é esse cara daqui. Estamos todos de acordo? Bom, você é engenheiro de computação, mas alguns aqui vão dizer, não, pô, eu não queria mais ver física nunca mais, por isso que eu vim para cá. Sinto muito. Se você não estudar física, você vai ser um matemático aleijado. Tá bom, você vai poder se refugiar em alguns recantos da matemática, mas não está certo aqui, pô. Vem cá, eu tenho a velocidade V. Multipliquei pelo intervalo de tempo, eu tenho esse comprimento aqui, tá certo? Estou de acordo? Então aqui eu tinha uma área, formei um cilindrozinho inclinado que tem a base com a área S e tem alguma altura pela qual eu tenho que multiplicar S para obter o volume. Estamos de acordo? Não tem mais física. Agora base, área da base vezes a altura. Então, a área da base é S. A altura não é isso daqui, é isso vezes o cosseno de θ. Arbitrariamente? Como assim? Estou pensando que aqui é ortogonal. Ó. Então, esse aqui é a altura. Tá? Então, eu vou pegar... Na verdade, ó, eu tenho... Quem que eu tenho? Eu tenho o vetor V. Vou botar uma flechinha em cima dele para a gente ficar mais perto da física. Tá? O vetor V tem uma flechinha. Tem um vetor V. Isso aqui pode ser dado em coordenadas. Então, o vetor V tem lá suas coordenadas. Tá? O vetor V. Aí eu tenho esse cara daqui, ele está numa certa posição, o que eu posso ter aqui é um vetor N que seja o vetor normal a essa porcaria aqui. Se eu tiver feito previamente um ajuste, uma normalização, eu posso supor até que esse vetor N é unitário, em comprimento 1. Tá? Então, mas, de qualquer maneira, eu preciso fazer V cosseno θ. Se o N for unitário, quer dizer, se norma de N for igual a 1, então isso aqui vai ser o produto escalar de V por N. Tá legal? Essa deveria ser a parte fácil da aula. Sim, porque isso aqui é matemática no colégio, né? Vocês não aprenderam volume? Volume? Área da base vezes a altura? Se não aprenderam no colégio, aprenderam em cálculo 1. Você integra, né? O elemento de área aqui é sempre o mesmo. Né? Você vai integrando. Né? Mas sempre tem esse cosseno aqui. Né? Tá certo? Você pensa assim como um pedacinho, mas é base vezes a espessura aqui. Né? Me ajudem aí, porque eu estou olhando para as caras de vocês e eu já não sei. Sofia disse que está pensando assim, eu não queria desencadear uma tempestade dessa magnitude com a minha pergunta, é isso? O que é o produto escalar? O produto escalar é a norma de V vezes a norma de N
vezes o cosseno θ. Não, eu tô falando isso aqui, mas eu estou na minha cabeça o seguinte, o valor do produto escalar vai se revelar nos próximos passos. Por quê? Porque esse V ele vai ter coordenadas, né? V vai estar em R3, V1, V2, V3. Esse N vai estar em coordenadas, N1, N2, N3. Então, eu posso dizer, e vocês acreditarem, que esse produto escalar é V1, N1, mais V2, N2, mais V3, N3. Eu já vi num bom colégio do Rio de Janeiro. Fiz licenciatura depois de velho, fui lá assistir aula. O professor é meu amigo, inclusive. E ele ensinou produto escalar e deu essa definição. Produto escalar é V1, N1, mais V2, N2, mais V3, N3. E depois disse que era isso aqui. E não deu nenhuma explicação, nem ninguém lhe perguntou nada. E eu saí lá descrente na democracia. Não, porque pensa só, se o professor de matemática diz uma coisa dessas e não precisa dar explicação nenhuma, por que o professor de história teria que dar? Por que o presidente da Câmara teria que dar? Porque o presidente da República teria que dar? Ele não precisa, não. Abrimos mão de querer entender qualquer coisa. Né? Ou sair descrente da escola, um pouco também. Né? Vamos dizer, o cara chega no terceiro ano e já desistiu de entender matemática. Né? Mas nós não podemos, tá certo? Eu não posso chegar aqui e dizer para vocês, olha, produto escalar é isso, multiplica esse por esse, esse por esse, esse por esse. Qualquer um de vocês também teria o direito de dizer, mas por que diabos eu estou fazendo isso? E depois dizer que isso aqui é isso aqui. É porque eu disse. Então eu estou começando de uma maneira geométrica, mas eu preciso depois, a partir dos meus argumentos geométricos, provar que é esse vezes esse, vezes esse, mais vezes esse. Por quê? Porque eu vou estar numa situação em que eu recebi da China o meu vetor velocidade em coordenadas cartesianas, o vetor normal em coordenadas cartesianas, e eu tenho que calcular essa porcaria desse cosseno. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um grupo de estudantes aqui, vou botar a gente vai fazer um sistema de coordenadas, pegar um canto da sala e tem um sistema de coordenadas natural, eixos, 3 eixos assim, aí bota as coordenadas do V, né? Marca em cada uma das esquinas, né? Das arestas assim, aí bota as coordenadas do V, aí fica um de vocês segurando com um barbante, né? Barbante, prego lá, fica lá segurando, aí as coordenadas do N, mesma coisa, outro segurando o barbante, aí vem um outro com transferidor, mede o cosseno, né? Talvez o comprimento a gente ainda consiga calcular pelo teorema de Pitágoras, né? Mas o cosseno do ângulo vai ter que ser com o transferidor. E aí nós teremos esse negócio, imagina. Se eu puder dizer que com esses números aqui, sem barbante, sem transferidor, sem nada, eu calculo esse negócio, é poderoso, né? Legal? Para. Com o teorema de Pitágoras, é relativamente simples a gente entender que com as coordenadas a gente calcula os comprimentos, as distâncias entre os pontos. Mas os ângulos, esse negócio aqui... Então, eu preciso... Vamos dizer, eu vou precisar de coisas assim. Né? Quer dizer, tem situações em que, de fato, eu preciso multiplicar o tamanho de alguma coisa pelo cosseno do ângulo. E, às vezes, pelo tamanho de outra também. Tá? Mas, minimamente, aqui, né, eu vou ter um vetor e eu vou ter que multiplicar pelo cosseno de um ângulo que eu não sei qual é. O ângulo é o ângulo entre esse vetor e esse vetor aqui. Então, é como se eu dissesse, eu vou ter que fazer o produto escalar dos dois.
sendo que um é unitário, mas ele ser unitário não vai melhorar tanto a minha vida. E eu vou dizer, olha, não, mas eu sei fazer isso sem calcular esse ângulo, eu vou usar as coordenadas. Entenderam assim, ó, o poder da coisa? Então, eu só preciso, nessa história, entender as propriedades do produto escalar. Quer dizer, veja só, então eu posso dizer assim, propriedades. Oi. Produto escalar com matriz? Pode, mas aqui não sei, não precisa. Porque o produto vetorial você faz um determinante da matriz, é isso que você está dizendo? Mas aqui é mais simples, né? Não precisa, né? Você pega a coordenada, você multiplica essa por essa, essa por essa, essa por essa, já está pronto. Né? Tá? Mas vai aparecer de uma maneira mais emocionante, porque tudo que eu estou contando aqui são mentiras. Mentiras no seguinte sentido, eu preciso contar uma história. Né? O professor inventa histórias para tornar as coisas talvez mais aceitáveis num certo contexto, para não ter que contar a história toda, mas depois eu pretendo contar a história toda um pouquinho mais, um pouquinho diferente, mas por enquanto eu vi isso, eu fiz essa definição aqui, e com essa definição eu concluo que vale a primeira propriedade, essa daqui, o produto escalar de U por V1 mais V2 é igual ao produto escalar de U por V1 mais o produto escalar de U por V2, que foi o negócio das projeções. Eu botei essa aqui porque ela é a única que é difícil. Ainda está valendo perguntar, não foi essa conversa toda, não foi só para cansar vocês para essa altura, vocês dizer, foda-se, aceitei essa merda, não quero saber. Tá? Quer dizer, o significado dessa propriedade é isso. Né? Você tem aqui uma reta, é a reta do U. Aqui o U. Aí você tem aqui o V1, e digamos tem aqui o V2. Então, ó, você tem a projeção do V1 aqui, que é positiva, tem a projeção que o U aponta para cá, do V2, que é negativa. E se você pegar o V1, colocar aqui assim, e o V2, está muito certo, aqui assim, você tem aqui a projeção do V2, aqui a projeção do V1, e a projeção do V1 mais V2, que é esse daqui, ó, é exatamente a soma das duas. Negativa, que é a do V2, que é negativa, mas é maior que a do V1, mais a do V1. Então, o que eu tenho é que a projeção sobre U de V1 mais V2 é igual à projeção sobre U de V1 mais a projeção sobre U de V2. Então, na hora que eu pegar o U, botar aqui o V1 e o V2 aqui assim, se eu fizer o produto escalar de U com V1 mais V2, eu faço o de U com V1, o de U com V2, somo e vai dar esse cara aqui. Olhando assim direto, não é tão simples assim, mas, de certa maneira, é a mesma coisa, né? Porque a projeção do V1 está caindo aqui, a projeção do V2 está caindo um pouquinho mais para cá, e a do V1 mais V2 é exatamente esse saldo.
E é essa ideia geométrica aqui da projeção que está me garantindo isso aqui. Sim, não, talvez. Bom, se você não entendeu, senta meia hora com essa porcaria aí, você vai entender, tá certo? Mas isso vai me garantir essa propriedade aqui, que é uma propriedade algébrica simples, e é o que explica por que nós estamos chamando isso de produto. Porque produto tem que ser distributivo. Então, o produto desse pela soma tem que ser esse por esse. Então, essa é a primeira. A segunda é que, bom, o produto de U por V é igual ao de V por U, porque, claro, o ângulo é o mesmo. Né? A terceira é que se eu fizer o produto de K vezes U, vou fazer U por K vezes V para ficar mais simplesinho, né? Se eu multiplicar o V por K, a projeção sai multiplicada por K. Inclusive o sinal, né? Tá? Quer dizer, se eu pensar em termos do cosseno, quando K é positivo, o tamanho de V sai multiplicado por K e o cosseno é o mesmo. Se o K for negativo, o tamanho de V sai multiplicado pelo módulo de K, mas o cosseno muda de sinal. É o mesmo, mas com sinal trocado. Então, restaura, você troca o módulo de K por K. Então, isso daqui é igual a K vezes UV. Claro que, então, isso daqui se troca, também distribui. Né? Se eu fizer... Né? Se eu fizer assim, o 1 mais o 2 com V, como é comutativo, eu posso escrever V com o 1 mais o 2, pela propriedade 2. E agora, pela propriedade 1, isso é VU1 mais VU2. E agora, de novo, pela propriedade 2, isso é o 1V mais o 2V. Tá? Isso é álgebra. Bom, então eu não preciso dizer que essa propriedade aqui vale porque ela se deduz dessas duas aqui. Da mesma forma, é claro que se eu fizer K vezes U multiplicado por V, eu troco a ordem, tiro K, destroco a ordem e dá K vezes o V também. Quarta propriedade, produto escalar de U por U é sempre maior ou igual a zero. Tá, né? Porque o ângulo dele com ele mesmo é zero, o cosseno é 1. E o produto escalar de U por U igual a zero, sem somente ser U é o vetor nulo. Maior ou igual? U com U. É sempre maior ou igual a zero. E só pode ser zero se U for zero. Tá? Se U não for zero, o tamanho dele é maior que zero, o cosseno é 1. Hã? É o mesmo U. U com U. U com U. Tá? Senão, não faria sentido mesmo. Não é verdade que o produto escalar... Quando o U está para cá e o V está para cá, o produto escalar não é maior ou igual que zero. Menor que zero. Essas propriedades aqui que caracterizam o produto escalar. Tá? Agora, eu posso... pensar assim, vamos pensar que a gente tem um sistema de coordenadas canônico. Tá? Então, nós vamos chamar esse vetor assim, unitário
e ortogonal de E1 e esse de E2. Esse unitário aqui, horizontal, é o E1, o unitário vertical é o E2. Então, eu posso também, vamos dizer assim, no plano, com coordenadas canônicas. Canônicas não é uma metáfora inventada por mim. Se usa mesmo. Canônicas, tá? Coordenadas canônicas significa o seguinte, quer dizer, que a base, essa é a nossa base. Tá? Então, quando eu escrever, então aqui, ó, eu tenho o seguinte, né? O produto escalar de E1 por E1, como ele é unitário, o produto escalar do vetor por ele mesmo é o quadrado da norma dele. Tá? Como E1 é unitário, esse é 1. O produto escalar de E2 por E2 também é 1, e o produto escalar de E1 por E2 é 0. É o que a gente chama de uma base ortonormal. Na verdade, não precisaria, não tem nada aqui que exija que a base seja horizontal e vertical. Tá? Podia ser assim. Desde que os dois vetores sejam unitários e ortogonais, isso aqui está valendo. Está de acordo com os cânones do Vaticano, sei lá, alguma coisa assim. O canônico. O canônico é o que é o padrão, assim. No caso, o que é padrão aí? Esse sistema de coordenadas é o sistema padrão, né? Bom, então vamos supor isso aqui. Então agora vou tirar o coelho da cartola. Tá? O coelho já está dentro da cartola. Vou tirar. Então, vamos imaginar que nós temos aqui, no sistema de coordenadas, temos aqui o vetor U e o vetor V. Então, aqui tem V1, V2, U1, U2, faz de conta que tudo aqui é perpendicular e tal. Aqui está a base E1, E2. Tá? Significa que U igual a U1, U2 significa U igual a U1 é 1 mais U2 é 2. V igual a V1, V2 significa V igual a V1 é 1 mais V2 é 2. Estou dando significado bem claro às coordenadas. Então, vamos calcular o produto escalar de U por V, usando coisas que estão escritas no quadro. Então, isso vai ser o quê? U1 é 1, mais U2 é 2, V1 é 1, mais V2 é 2. Ó, tem coisa aqui que está à esquerda é número, que está à direita é vetor. Tá? Alguns de vocês vão tentar me enrolar em demonstrações operando com vetores como se fossem números. Eu vou dizer, esse cara não entendeu porra nenhuma, zero já é muito. Né? Certo? Tem situações... Tinha uma colega que já se aposentou, a professora Cláudia Guerreiro, vou prestar homenagem a ela, mas ela disse uma frase lapidar, que foi que em certas provas, 0 é uma nota muito alta. Não, porque às vezes você vê o nível... Tá certo? O cara está, sei lá, no terceiro período da graduação. Aí ele escreve coisas que você diz, como é que esse cara entrou aqui? Como é que ele passou em cálculo 1? Não, porra, devia dar -2 para ele e tal, coisa assim, mas não dá para dar menos, então fica 0, já é uma nota
alta. Então, por exemplo, você operar com vetores como se fossem números, divide pelo vetor, sei lá, faz umas coisas assim que você vê que é sinal de que... Então, vê aí, se vocês não estiverem acompanhando alguma coisa, ou muita coisa, ou todas as coisas... Porque são as coordenadas. Ó, eu estou dizendo, as coordenadas do vetor 1 são o 1 e o 2. Isso significa que eu estou estabelecendo essa base é 1, é 2, e aí o meu vetor U é o 1 é 1, quer dizer, esse vetor aqui, ó, o 1 é 1, mais esse vetor aqui, que é o 2 é 2. Tá? Quer dizer, as coordenadas... entendeu? Porque quando a gente faz um sistema de coordenadas assim, você pega o ponto, você faz assim, assim, e diz, isso aqui é o ponto P, x1, x2. Mas está embutido aqui nessa coisa, na verdade, para mim, que aqui eu tenho um ponto que é a origem, aqui eu tenho um vetor ε1, aqui um vetor ε2, e aqui, esse cara daqui é x1, ε1, e esse daqui é x2, ε2. Então, esse vetor, OP, é x1, ε1 mais x2, ε2. Quando está em coordenadas canônicas, a gente esquece isso muito facilmente. Mas eu sempre posso recuperar. Quer dizer, nessa história aqui, eu estou querendo calcular o produto escalar de U por V. Então, U e V são vetores. Então, a minha única esperança de conseguir calcular, se eu não sei nada mais sobre U e V, é o seguinte: eu sei calcular, eu sei o produto escalar de E1 por E1, sei o de E2 por E2 e sei o de E1 por E2. Se eu escrever tudo em termos de E1 e E2 e fizer as contas, vão aparecer esses caras. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o U, estou escrevendo em termos de E1 e E2. Ele é o 1 é 1, mais o 2 é 2. Se preferir, o 1 vezes I, mais o 2 vezes J. O 1 é 1, mais o 2 é 2. O V também, V1 é 1, mais V2 é 2. Posso botar flechinhas, ó. O 1 é número, esses caras aqui são vetores. Vou até botar assim, ó. Em homenagem ao meu amigo, colega Marcos Vinícius, lá da Física. Tá bom? Branco é número, vermelho é vetor. Tá? Então, agora, eu vou usar essas propriedades aqui. Ó. Eu tenho essa propriedade distributiva maravilhosa aqui que me permite separar isso em dois aqui. E uma vez separado em dois, cada um deles eu separo em dois. Então, eu posso separar em 4. Tá claro? Então, eu vou logo separar em 4, porque eu tenho poucas linhas aqui. Então, isso aqui vai me dar o 1 é 1, V1 é 1, mais o 1 é 1, V2 é 2, mais o 2 é 2, V1 é 1, mais o 2 é 2, V2 é 2. Usei, foi álgebra, usei isso aqui. Agora, eu posso usar isso aqui, ó. Eu posso tirar os K's, quer dizer, esses números. O 1 e V1 podem sair. O 1 e V2 podem sair, o 2 e V1, todo mundo pode sair, e aí vai ficar E1 é 1 aqui, que é 1. E1 é 2 aqui, que é 0. E2 é 1 aqui, é 0. E E2 é 2, é 1. Então, eu posso, esse aqui vai morrer, esse aqui vai morrer, esse daqui ó, vai sair o 1 vezes esse e V1 vezes esse. Então, vai sair o 1, V1, e E1 é 1, é 1. E aqui vai sair o 2, V2, e E2 também é 1.
Então, ó, o que eu espero ter foi mágico, mas não teve roubalheira. Né? Assim, eu dei uma definição geométrica de produto escalar, né? Ele significa isso, mas se eu botar os vetores em coordenadas canônicas, esse negócio aqui que envolve a norma desse, o cosseno do ângulo, eu consigo calcular sem chamar o cosseno, que é uma coisa absolutamente incalculável. Né? Eu não tenho como medir precisamente o ângulo e calcular o cosseno, mas maravilhosamente canonizou as coordenadas. Essas coordenadas realmente operam um milagre que realmente... Não, eu acho que mereceram. Realmente elas mereceram ser canonizadas. Né? Tá? E essas propriedades valem da mesma forma se eu pensar esses vetores em R3, quer dizer, no espaço tridimensional. Tá? Essa primeira aqui que eu falei, que em vez de você projetar reta, você projeta... Né, para projetar um ponto sobre uma reta, você tem que pegar esse ponto e passar por ele um plano ortogonal à reta. E aí onde cortar é a projeção. Mas é a mesma coisa, vai dar essas mesmas propriedades. O que significa que o nosso problema mesmo, vamos dizer, de pegar dois vetores no espaço e calcular o ângulo entre eles, ou pelo menos o cosseno do ângulo, a gente não vai precisar dos barbantes, do transferidor, tal, nada, né, nem de nenhum equipamento eletrônico especial que possa calcular isso. A gente só faz a continha. Tá? Oi. E um para RN, adorei a pergunta. O que a gente vai fazer em RN? A gente vai dizer, poxa, então eu posso simplesmente... Agora eu tenho toda a geometria, né? Porque os vetores têm todo um significado geométrico e tem medidas de ângulos e de comprimentos, e tudo isso pode ser feito com coordenadas. Então eu posso esquecer o plano e chamar ele de R2, o espaço de R3, e o produto escalar é dado assim. Aí eu posso dizer, pô, mas em Rn eu dou um produto escalar assim, eu faço x por y, é x1, y1, mais x2, y2, mais x3, y3, mais x4, mais xn, yn, chamo isso de produto escalar. Eu não preciso nem abrir os olhos, com certeza essas propriedades todas aqui vão valer muito mais fácil, eu não vou ter que projetar porcaria nenhuma, né? Vai ser pura álgebra, essas propriedades aqui vão valer. Então, tudo que eu fizer com o produto escalar no plano vai se fazer com coordenadas assim. Aí eu posso dizer, se eu fizer as mesmas contas em Rn, eu faço de conta, eu chamo, por exemplo, quando o produto escalar de dois caras em Rn der zero, eu digo que eles são ortogonais. É uma fantasia, tá certo? É uma mega metáfora. E aí eu, por exemplo, eu vou pegar o produto escalar de um cara por ele mesmo, vou dizer, isso é o quadrado da norma. A norma vai ser... e eu gosto muito de falar isso, né? Já falei um pouco, mas vou voltar. Imagina que você está medindo erros... Né? Você está trabalhando lá na fábrica de cerveja, né? Tem lá um engradado com 12 latas de cerveja, cada uma devia ter 473 mililitros, e você quer conferir, você mede lá quanto tem realmente em cada uma, e aí você tem um vetor com 12 coordenadas, que são as 12 medidas das latas. E ele devia ser 473, 473, 473, tudo igual. Aí você diz, não, então tem um vetor desvio aqui, um erro, né, que é um vetor menos o outro. O seu vetor, das medidas de verdade, com o vetor ideal, que tem todas iguais. E aí, como é que você atribui a esse vetor um tamanho? O normal seria dizer, vou pegar o maior dos erros, ou vou pegar a soma dos módulos dos erros. Mas como você, vamos dizer, você estudou matemática, você vai dizer, não, eu vou tomar a raiz quadrada da soma dos quadrados dos erros.
e o cara lá imagina assim, o advogado da empresa, seu amigo, vai dizer, porra, que porra é essa? Como assim? Né? Você vai dizer, não, porque aí tem um produto escalar por trás e eu posso fazer muitas coisas interessantes. A gente vai um pouco discutir isso. Que horas são? Hã? 51. Então a gente não vai discutir isso hoje, mas vou dar uma dica. Uma dica que é a seguinte: quando você tem, vamos dizer, se fossem 3 latas de cerveja, você desenharia em R3 e diria, bom, aqui ó, tem o vetor 1, 1, 1, tem as 3 coordenadas iguais, e digamos que você faz o problema inverso assim. Você diz, ó, eu tenho 3 medidas que deviam ser 3 medidas. Vamos inverter o problema, dizer assim, você, eu e a Sofia, que vai levar vantagem, vamos pegar um pedaço de giz aqui, vamos medir. Todo mundo sem óculos. Então, eu que sou hipermétrope, minha medida não é confiável e tal, mas a Sofia deve ser míope, vai medir, vai dar certinho. Assim, né? Mas, de qualquer maneira, vai dar aqui uma coisa assim, ó. Vai dar aqui x1, x2, x3. Aí, com esses dados, qual é o cara que eu escolho para ser a medida? Vamos fazer a média aritmética. Média aritmética. Mas a gente pode ser mais rigoroso e dizer, não, vamos pegar o seguinte, vamos pegar de todos os pontos aqui, vamos pegar a distância e vamos pegar aquele que está mais próximo desse daqui, que vai ser a projeção. Então, vai ser obtido via produto escalar. E o mais próximo, quando você calcular as coordenadas, vai dar a média aritmética. Tá? Aí você diz, pô, em Rn, se você usar o produto escalar com essa definição em Rn e fizer o mesmo raciocínio, dizer, ó, eu estou em Rn, tem aqui o vetor 1, 1, 1, 1, 1, 1, e tem que ser um múltiplo dele. Está aqui nessa reta. E agora eu tenho aqui x1, x2, x3, xn. Tenho n medidas. Vou escolher o cara dessa reta que está mais próximo desse, usando essa distância do produto escalar. Vai dar a média aritmética. Mas, na verdade, não está muito justo, porque a minha medida devia ter um peso menor, porque eu sou mais cego. A da Sofia devia ter um peso maior, porque ela, embora também seja mais cega, no caso, ela está na cegueira boa para ela, né? Então devia ter pesos. Então não devia ser a média aritmética, devia ser a média ponderada. E aí o seu produto escalar foi para o espaço. Aí você diz, não, mas agora eu vou fazer o seguinte, ó, em vez de definir o produto escalar assim, x1, x2, x3, escalar, y1, y2, y3, em vez de fazer x1, y1 mais x2, y2 mais x3, y3, eu boto um peso maior na medida da Sofia, um peso um pouquinho menor na sua e um peso menor na minha. Números positivos soma 1, vamos dizer uma coisa assim. Tá? Razoável. Só que isso daqui dá um produto escalar, vai ter essas mesmas propriedades. Você diz, mudei o produto escalar. Agora a distância vai ser definida segundo esse novo produto escalar. Que, vamos dizer, fez uma mudança de escala nas coordenadas. E aí, você faz a conta, projeção aqui, e você vai achar a média ponderada dos números que você
tinha aqui também por essa ponderação. Oi. Não, isso é só um trailer, é um spoiler. Não chama spoiler. Sim, quando for em RN vai ter que botar um somatório. O que? O somatório? Somatório de PI, XI, YI de I igual a 1 até N. Isso. Oi. Tem a desigualdade de Cauchy, Schwarz, Bunyakovsky, que você deduz só disso aqui, só depende do teorema de Pitágoras, e que vai valer em todos os casos. Da primeira? Sim, porque o cosseno está entre menos 1 e 1, então ela é uma trivialidade. Certo? Porque o produto escalar de U por V é norma de U, norma de V, cosseno teta. Você bota o módulo, módulo. O cosseno teta é menor ou igual a 1, então se é menor ou igual que o módulo de U vezes o módulo de V. É o caso que... Mas o que eu estou anunciando aqui é o seguinte, quer dizer, o produto escalar que a gente vai estudar no plano, no espaço, o valor disso é a gente ter para ele um significado geométrico bastante claro, porque esse significado geométrico bastante claro vai iluminar as nossas contas quando nós estivermos usando outros produtos escalares em contextos absolutamente não geométricos. Por exemplo, você pode ter N coordenadas com N inimaginavelmente grande, com pesos em cada uma delas, ou uma coisa pior, uma matriz. Matriz saiu. Você pode botar uma matriz com certas condições para definir um produto escalar também, uma coisa assim. E você sempre pode dizer, mas é produto escalar. Quando é produto escalar, é ótimo. Quando a norma é dada por um produto escalar, tudo é geométrico. Porque a norma é uma maneira de você medir. Repare, você vai fazer problemas de otimização. O que é o ótimo é o que está mais perto do certo, de alguma maneira, ou o menor possível, alguma coisa assim. Isso depende da escolha da norma. E a escolha da norma pode ser uma coisa política, porque, na verdade, tá certo? Imagina, você está definindo a distribuição de recursos pelos estados do Brasil. Aí você escolhe uma norma. Se a norma beneficiar certo estado, as contas vão beneficiar o estado, as contas vão ser indiscutíveis, mas está lá na norma. Ou ela pode beneficiar certos setores da economia. Então, a matemática é neutra depois de escolhidas as definições. A escolha da norma, quando a gente está em R2, tudo bem, é a distância a gente tem aqui. Mas quando você está em RN, você está criando uma maneira de medir, e essa maneira vai implicar muita coisa. Então, bom, vamos ficar por aqui hoje. Eu ia falar de muitas outras coisas. Mas...